Professor André Braga, Faculdade Santa Maria, hoje Centro Universitário Santa Maria, tem um núcleo de empregabilidade, inovação e empreendedorismo. Qual o objetivo primordial desse núcleo? É verdade. As grandes instituições de ensino superior, elas precisam viabilizar essa ponte entre o acadêmico, o egresso e o mercado de trabalho. Eu sempre digo que um dos maiores patrimônios que uma instituição de ensino superior pode dar a seu aluno é fazer essa ponte, é instigar a chegada dele ao mercado de trabalho. Obviamente que quando a gente pensa em ensino superior, ainda há uma mentalidade, que é uma mentalidade que se sobrepõe a outras, que é aquela de que você só busca entrar no mercado quando você conclui a sua graduação. O que é um grande erro. Na realidade, você precisa ter uma coisa chamada planejamento de carreira. E quando eu falo em planejamento de carreira, outro dia eu dava uma entrevista também aqui na TV Diário do Sertão e dizia da importância das escolas de ensino médio dialogarem com as faculdades, com as universidades, para que o aluno que chega, por exemplo, ao terceiro ano do ensino médio, ele já tenha o seu planejamento de carreira. E aí você pode se perguntar, mas professora, não é muito precipitado, o aluno ainda está pensando em que graduação fazer, talvez fazendo testes vocacionais, enfim, uma série de outras coisas. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as pessoas que, de forma atrasada, com algum retardo, pensam nisso, elas têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Por outro lado, quando você tem um aluno que ele começa a fazer o seu planejamento de carreira no primeiro semestre que ele entra na faculdade, que ele já tem a certeza de que é aquele curso que ele quer, aí veja bem, nós vamos diferenciar curso, profissão de carreira. Eu, inclusive, uso o meu exemplo. As minhas graduações são em serviço social e em direito. Mas, na realidade, a minha carreira é uma carreira na área de educação, há mais de 30 anos. Então, profissão é uma coisa, carreira é outra. O aluno faz aquela escolha, mas ele precisa pensar na sua carreira. E pensar na carreira, hoje, o mundo é um mundo extremamente promissor. Pela oportunidade que você tem. Por exemplo, um curso de biomedicina. São cerca de 45 áreas que você pode atuar. Então, um aluno que termina a biomedicina fica fora do mercado de trabalho? Não tem como se ele tem um planejamento de carreira. Quando a gente vai para um curso de farmácia, quando a gente vai para um curso de administração, isso eu estou me referindo aos cursos que o Centro Universitário Santa Maria oferece. Mas aí você me pergunta, qual é o objetivo do núcleo? O objetivo do núcleo é exatamente travar esse diálogo, manter esse diálogo entre o Centro Universitário Santa Maria, as empresas públicas, privadas, terceiro setor, mas, sobretudo, fomentar na instituição essa ideia do planejamento de carreira, do aluno ser um aluno empreendedor, dele pensar grande. E pensando grande, ele enxerga uma série de oportunidades naquela área do curso em que ele está cursando. Do curso em que ele está cursando é terrível, mas necessariamente eu tinha que fazer essa redundância. E aí o núcleo de empregabilidade está sempre procurando manter esse diálogo, mas, sobretudo, instigar os alunos a enxergar esse espaço. E, para isso, a gente tem várias ações. Não sei se você quer que eu fale agora, porque eu falo muito. Você vai me perguntar. Eu já vou incluir a questão, quais são as ações desenvolvidas pelo núcleo, e só o esclarecimento. Às vezes o aluno fala, não, eu só vou me preocupar em procurar um núcleo quando estiver no final do meu curso. Isso. Mas esse acompanhamento funciona como se fosse uma mentoria, professor, seria isso? Funciona. Já pode acontecer já desde o primeiro momento que o aluno passa a frequentar a universidade. Já, até pelo contrário, de que o aluno ingressante é aquele aluno que deve chegar primeiro ao núcleo de empregabilidade, para que ele comece a fazer boas leituras na área de planejamento de carreira, interessante. Para que ele comece a saber como elaborar um currículo, para que ele saiba como se comportar numa entrevista de emprego, para que ele possa fazer muitas leituras
na área do curso dele, como é que está a taxa de empregabilidade, quais são as áreas que estão hoje oferecendo maior rentabilidade. Nós temos vários exemplos de alunos, eu vou dar uma ideia aqui, o núcleo de empregabilidade, antes da pandemia, nós tínhamos os chamados alunos colaboradores. Eram aqueles alunos que eram selecionados por edital e que tinham perfil para estar comigo lá no núcleo. Alunos dos 11 cursos. Esses alunos que estiveram conosco em segundo semestre de 2018, 2019, quando concluíram suas graduações, eles foram selecionados e estavam em diversos períodos, todos já estão no mercado de trabalho. Maravilha. Inclusive se descobriram em outras áreas. Por exemplo, eu tenho Emanuel e Clarinha, que concluíram engenharia civil, já foram contratados por uma grande empresa que está trabalhando aqui nas obras da transposição e se descobriram na área de acompanhamento de barragens, que não era nenhuma área que eles achavam que quando concluísse o curso iriam enveredar. Mas tiveram essa oportunidade e já estão entrando no mestrado nessa área. Nós temos Jarinha, que concluiu odontologia, e de imediato o perfil dela era um perfil acadêmico. Então ela foi aprovada no mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Por quê? Porque quer voltar para a academia como pesquisadora. Então, assim, o núcleo acaba fomentando no aluno essas descobertas de que perfil de carreira eu tenho. Isso é legal. E aí, Conrado, e você que nos assiste, o Centro Universitário Santa Maria fez uma parceria importantíssima com uma empresa, com uma plataforma online de carreira chamada CEMOV. A CEMOV é respeitada no Brasil inteiro. As pessoas podem, inclusive, depois acessar o site da CEMOV e ver quão bacana é essa empresa e o tamanho dela. Nós fechamos uma parceria com a CEMOV num projeto que eu digo que é um projeto piloto para 150 alunos que estão sendo acompanhados por essa empresa. Ela tem um método chamado 6Cs. São 6 etapas que o aluno cumpre. A primeira etapa, que é essa etapa, talvez a mais importante, que é identificar o meu perfil de carreira. Meu perfil de carreira é acadêmico, meu perfil de carreira é empreendedor, meu perfil de carreira é para concurso público, enfim. O aluno precisa descobrir o seu perfil de carreira. Então, a primeira coisa que a CEMOV faz é identificar o perfil de carreira. A segunda etapa é a etapa das competências. Quais são as minhas competências e as minhas habilidades? Mas dentro dessas competências e habilidades, eu tenho os chamados gaps, que numa tradução literal do inglês seriam buracos, seriam aquelas fragilidades. Identificando os meus gaps, eu preciso superá-los. Exatamente. Que aí nós vamos precisar conversar aqui sobre competências e habilidades, que é uma coisa importantíssima hoje para estar no mercado. E aí vem a terceira etapa, que é a montagem do currículo, depois entrevista, eles fazem várias atividades, tá? Eles cumprem 6 etapas. E, ao final, esse aluno ele está no mercado. Por que ele está no mercado? Só para finalizar. Porque a empresa, a própria CEMOV, ela abre uma página do LinkedIn para esse aluno, ela elabora um mini book dele, então ele fica com um currículo já muito robusto para disputar esse espaço. E aí as empresas, que nós temos também uma ação dos cadastros, nós vamos falar disso, e aí as empresas já estão fazendo a captação desse aluno. Então, são 150 alunos que foram selecionados dos 11 cursos. Esses alunos estão sendo acompanhados pela CEMOV, encerrou agora no mês de junho. Nós vamos receber ainda o relatório da evolução desse aluno e certamente o Centro Universitário Santa Maria vai renovar essa parceria. Por quê? Porque a CEMOV é exatamente essa mentoria que você falava, só que uma mentoria agora profissionalizada. Esse aluno está sendo acompanhado por uma equipe, uma grande equipe, e essa equipe ela faz um acompanhamento até individualizado, porque a depender do seu perfil de carreira, você vai ser direcionado para determinadas atividades. Como você bem falou, professora Andréa, esses alunos que vão procurando essas orientações,
automaticamente vocês criam um banco de dados com esses alunos. Quando as empresas procuram vocês em busca desses alunos preparados, graduados e especializados? Procura e como procura? Empresas do Ceará, empresas do Rio Grande do Norte. Já em 2018, quando nós abrimos o núcleo, divulgamos amplamente. Nossos alunos, eles participaram de 2 feiras que o Sebrae promoveu, e dentre elas tinham atividades que eram atividades competitivas, como a maratona universitária e o hackathon. Nós fomos vencedores. Ficamos, a própria equipe, né, que acabou se distribuindo em outros pequenos grupos, ficamos com o 1º, 2º e 3º lugar. Participamos de outros eventos aqui em Cajazeiras, também fomos vencedores. Então vocês fazem esse trabalho dos alunos, visitas em loco, digamos assim, e a empresas, em feiras? As visitas técnicas, sim. A gente faz a inscrição do aluno e eles disputam, os alunos que venceram, por exemplo, a maratona universitária e o hackathon, o Sebrae, na época, premiou esses alunos com uma visita técnica a um polo tecnológico em Caruaru. Uau, que legal. E eles ficaram encantados e eles têm que dar uma devolutiva não só para o núcleo, mas para os seus pares, para os seus colegas, né? Então, nós temos várias ações nesse sentido no próprio núcleo, que, obviamente, com a pandemia, elas ficaram suspensas, mas nós mantivemos ações remotas, ações online. Uhum. E quando você pergunta pelas empresas, nós temos 4 coisas importantes que eu, inclusive, peço às pessoas que acessem o site do Centro Universitário Santa Maria. Já chega o novo site, mas o endereço ainda é fsm.edu.br. Vai no link, na aba do Núcleo de Empregabilidade, e lá tem 4 coisas muito importantes. A primeira delas é o Banco de Talentos. O Banco de Talentos, ele é para o acadêmico e para o egresso. Ele faz o seu cadastro lá, com nome, endereço de rede social, telefone de contato, página do LinkedIn. Tem que ter, não tem como não ter, né? Porque é a maior plataforma de divulgação de suas habilidades profissionais. Maior até do que o Instagram, do que Facebook, do que Twitter, porque o LinkedIn é uma outra proposta. Nós temos o Banco de Talentos. Essa é para o acadêmico e para o egresso. Tem o cadastro de egresso, que é um banco que a gente alimenta permanentemente para acompanhar como é que esse aluno vocês está. Também acompanham os alunos que já concluíram o curso? Sim, nós não podemos perder. Esse aluno, ele continua sendo um ator do centro, ele continua protagonizando as ações do centro, participando de eventos. Muitos voltam como palestrante nos eventos acadêmicos. Nós temos um projeto chamado Café Empreendedor, e entrevistamos Matheus Nogueira, que é enfermeiro, foi da primeira turma de enfermagem na época, Faculdade de Santa Maria. Matheus é professor da Universidade Federal de Campina Grande, doutor, né, tem mestrado, tem doutorado, integra a equipe de avaliação do Ministério da Educação. E aí, Matheus deu um depoimento fantástico. Todas as entrevistas do Café Empreendedor também estão disponíveis no nosso site, para que as pessoas tenham ideia do que é um aluno que ele é protagonista na faculdade, aquele aluno que aproveita todos os espaços que a instituição oferece, que participa de monitoria, de projeto de extensão, de projeto de pesquisa. Ele acaba criando o networking, que é a rede de contatos dentro da própria instituição, com seus professores. E quando ele participa de um projeto de pesquisa, de extensão, ele também conhece outras pessoas que acabam abrindo espaço para ele no mercado. Então, nós temos o cadastro de egresso, para que nós possamos sempre ter conhecimento. Se ele está atuando na área, se ele está cursando uma pós-graduação, qual é a área de interesse dele, se ele tem uma satisfação salarial, se a faculdade preparou efetivamente para o mercado, se ficaram fragilidades, quais são nossas potencialidades. Nós estamos sempre nesse monitoramento que é imprescindível.
até para que a gente tenha uma devolutiva para a faculdade e assim ela possa também implementar outras ações que sejam ações imprescindíveis para que esse aluno tenha sucesso na sua carreira. Professora... Esse é o cadastro de egresso. Só para as pessoas não perderem o raciocínio. Aí nós temos o cadastro da empresa, as empresas também podem e devem fazer o seu cadastro, sim. Ah, que legal, viu? Então, quando a gente faz esse cruzamento, e aí alguém pode estar se perguntando, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, vai ficar aberto para todo mundo, meu telefone, vulnerável? Não. Somente nós do núcleo temos acesso a esses cadastros, as pessoas assinam um termo online, como acontece em toda a plataforma. Então, nós garantimos também o sigilo. Mas a empresa que demanda para aquele perfil e o aluno que é demandado, então a gente já faz esse cruzamento de dados. É onde aparecem essas oportunidades e que não são poucas para o mercado de trabalho. E temos o Histórias de Sucesso, em que a gente está sempre também fomentando no aluno que ele conte a sua história, que ele diga onde está, o que está fazendo. Nós fizemos uma entrevista fantástica com o doutor André, que é fisioterapeuta, um dos maiores do Nordeste, que trabalha com dor na coluna. O foco dele é dor. É dor. E aí ele é um profissional gabaritadíssimo, extraordinário, respeitadíssimo entre os fisioterapeutas. Então, o aluno ele precisa ter inspiração. E a inspiração é o próprio egresso. E quando a gente escuta a história desses alunos, é uma história de um aluno que ele foi protagonista na instituição. Ele não passou em brancas nuvens, ainda assistir aula, fazer prova, vai para casa. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Não, muito pelo contrário. É um aluno que estava envolvido em todas as ações acadêmicas que a instituição estava promovendo. Então, no site do Centro Universitário, você já tem ali uma grande plataforma para abrir espaço no mercado para o nosso aluno. É uma coisa absolutamente gratuita, mas que tem um resultado espetacular quando a gente pensa em empregabilidade. Ouvindo você falar, professora, automaticamente já me veio a importância do núcleo em relação ao papel social do núcleo em relação a isso, porque é um papel fortíssimo, né? Não tenha dúvida disso. Nós temos pesquisas, Conrado, pesquisas que elas refletem um certo desânimo do acadêmico quando ele está na faculdade. Daí a gente ter números tão preocupantes com relação à evasão ou abandono. Infelizmente. Infelizmente. No último dia 15 de junho, a CEMESP, né, que é uma instituição que acompanha as faculdades de ensino superior do Brasil, divulgou agora o seu relatório 2021. Dia 15 de junho foi o lançamento do perfil do ensino superior no Brasil em relação aos números de 2021. E só aumentam os indicadores de abandono e de evasão. E quando a gente pensa, foi a pandemia? Sim, foi a pandemia. É a questão financeira? É a questão financeira. As mensalidades ficaram talvez aquém da realidade financeira dos nossos alunos, em sua grande maioria. Também tem uma série de fatores. Mas quando você vai na pesquisa ao fundo, quando você faz uma análise mais criteriosa, inclusive não sou eu que estou dizendo isso, foram os cientistas que participaram da pesquisa, é uma pesquisa de cunho científico. Exato. Quando você chega ao final da pesquisa, que você analisa todas aquelas perguntas, aqueles questionários que foram respondidos, na realidade, eles refletem um desânimo. Eles refletem uma falta de perspectiva do que fazer. É por isso que eu digo que o maior patrimônio que uma instituição de ensino superior pode deixar para o seu aluno é a empregabilidade, é a inclusão, que é o que você fala em papel social. Porque, na realidade, é o nosso papel.
Nós temos que dar um rumo para esse aluno. Não é só aluno, sala de aula, tirar uma nota, passar, receber um diploma e ir embora. Não, isso está... Mas isso não é só agora. Porque as pessoas pensam nesse cenário como sendo algo muito recente. Não é? A gente tem essa estranha mania de fazer uma análise das coisas, mas uma análise do ponto de vista temporal como algo recente. E não é. Não é. Eu me lembro que quando tive a oportunidade de estar secretária de Educação no município de Cajazeiras, nós já tínhamos uma parceria, isso nos anos 2004, 2005, nós já tínhamos uma parceria com o SEBRAE, num projeto para alunos do ensino fundamental, falando de empreendedorismo. Então, a educação empreendedora não é uma coisa de hoje. É que as pessoas, às vezes, despertam para alguns temas e colocam esses temas no debate nacional, enfim, instigados por um outro momento. Mas, na realidade, a educação empreendedora... já vem sendo fomentada. Sempre esteve na pauta das nossas conversas, no processo educacional. Então, o papel social do núcleo é importante? Claro que é, mas é muito mais importante quando você pensa na instituição como um todo. Porque isso não é o núcleo sozinho que viabiliza todas essas oportunidades. A gestão apoia, os professores apoiam, colegiado pedagógico apoia, coordenação de extensão e pesquisa apoia, enfim, é uma série de outras coisas que acabam gerando uma grande equipe e um contexto que esse contexto fomenta essa visão empreendedora para o aluno, inclusive na contação de história, porque nada mais pedagógico e inspirador do que você ouvir uma história. E o projeto Café Empreendedor é justamente ouvir não só dos nossos acadêmicos, porque a gente entrevista o acadêmico, que já está na reta final do seu curso, mas também os egressos e personalidades das mais diversas áreas. Tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Roberto Calil Filho, né, que é o conhecido como médico das celebridades. Ele não dormiu, o Dr. Roberto Calil Filho, e acordou o Dr. Roberto Calil Filho. Né? Quando ele conta a história dele, as horas dedicadas a estudo, abdicar de muita coisa, enfim, aí você compreende qual é essa trajetória para se chegar ao sucesso. O sucesso não chega do dia para a noite. Requer esforço e dedicação. Esforço, dedicação, disciplina, planejamento, coragem, renúncia. E isso a gente precisa ensinar ao nosso aluno, né? Ninguém vai dormir pobre e acordar milionário. Não é assim que funciona, né? Por hipótese alguma. A gente que faz uma leitura sempre nessa área, né, para instigar o sucesso dos nossos alunos, a gente traz essa inspiração. O psicólogo Rossandro Klinger, que a gente teve a oportunidade também de entrevistar, que é paraibano de Campina Grande, é hoje um dos maiores palestrantes do mundo na área da psicologia, sobretudo da psicologia educacional, né? Tem uma empresa de consultoria nessa área, que é o Educa 21, que é demandada por várias escolas, sobretudo agora, nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, quando você começa a contar a história ela inspira. E quando ela inspira, você se sente mais sensibilizado. Então, em outras palavras, a palavra ideal é sensibilizar o nosso aluno para ele ter sucesso, acreditar que ele pode ter sucesso, e nós estamos com todas as ferramentas na mão desse aluno. Professora Andréa, o núcleo de empregabilidade também tem dá esse norte. Por exemplo, às vezes tem muita relação, terminar o curso, uma especialização, um mestrado, um doutorado, ser inserido no mercado de trabalho, empresa pública, privada, tal. Mas o núcleo também orienta aqueles que querem abrir o seu próprio negócio? Sim, óbvio. O papel do núcleo também é um papel de fomentar o empreendedorismo, né? Então, nós temos parceiros, nós temos o SEBRAE como parceiro, no próprio núcleo o aluno chega,
Professora, eu quero cadastrar o meu currículo. Cadastra no Cato, porque é a maior plataforma de empregabilidade do Brasil. É a Cato, né? Então, vai lá, cadastra seu currículo, vai nessas grandes plataformas. A gente sugere leituras para esse aluno. Enfim, você tem que dar todas as ferramentas. Você não pode somente dizer, olha, você vai ter sucesso, e o sucesso é possível. Não, mas eu preciso ter ferramentas. Não é só o motivacional. Não, por hipótese alguma. Então, a gente dá esse suporte quando a gente tem esses parceiros. Inclusive, agora a CEMOV, com esses 150 alunos, quando ela identificou na primeira etapa qual é o perfil de carreira, se alguém tem um perfil empreendedor, esse aluno já está correndo atrás de abrir seu próprio negócio. E eu vou lhe dar um exemplo, inclusive um exemplo anterior. Em 2018, nós tínhamos um aluno colaborador do núcleo, que era aluno do curso de biomedicina, Maicon. E, olha, veja bem, Conrado, como é interessante, minha gente, a história da inclusão e da empregabilidade quando uma instituição tem um olhar sensível para isso. O Maicon, ele é muito bom de tecnologia, muito bom. Então, ele e Igor, que era outro aluno também de biomedicina, Igor, inclusive, agora voltou como aluno de farmácia, está fazendo uma segunda graduação, que isso acontece demais também. Maicon e Igor abriram uma startup para ofertar cursos online. A taxa que as pessoas pagavam era uma taxa bem em conta, né? E eles, de forma muito hábil, eles faziam contatos com professores do Brasil inteiro, na área da biomedicina. Aqueles professores gravavam vídeos de 30, 40 minutos para uma aula, eles armazenavam, abriam os cursos e iam liberando os vídeos com todo um planejamento. Esses meninos ganhavam muito dinheiro. Isso em 2018, final de 2018, início de 2019, ao longo de 2019, e eles foram percebendo os chamados nichos que demandavam maiores informações naquela época, que era voltado para as mulheres. Então, eles começaram a abrir cursos somente ligados à saúde feminina. Então, eles foram afunilando de tal forma a startup deles e hoje são empreendedores. Então, quer dizer, você precisa ter essa sacada. Você tem ali um ecossistema muito amplo, mas você acaba, como é que eu posso dizer? Afunilando mesmo, enxergando dentro daquele grande ecossistema pequenos nichos. Isso. Que eles têm uma importância. Eu me lembro muito uma frase que o Igor disse ontem. Você pode até nem ter 5 milhões de seguidores ali naquele seu canal, mas se você tem um canal específico para aquela área, então aquilo tem uma importância e aquilo está gerando renda. Então, uma coisa que o núcleo fomentava e muito era a questão das startups. Por quê? Porque você precisa de um computador, você precisa somente da tecnologia, de um espaço, e aquilo volta com uma renda muito, mas muito significativa para um jovem de 20, 21, 22 anos. Então, tudo isso a gente pensa no núcleo, pensa junto com toda a equipe que nos dá apoio no Centro Universitário Santa Maria. Professora Andréa Braga, muito obrigado pela sua participação. Estou encantado com a magnitude do trabalho que é feito no Núcleo de Empregabilidade da Santa Maria. Tendência agora é só crescer. É só crescer, voltamos ao presencial, né? Voltar com nossos eventos, voltar com nossas palestras, com as nossas mentorias, enfim. Mas, em hipótese alguma, minimizando a importância do remoto. Muito pelo contrário. Isso também nos abriu um espaço importante, inclusive para conhecer uma plataforma como a CEMOV, que hoje é parceira nossa. Mais informações no site da Santa Maria. Café Empreendedor acontece? Está acontecendo, né? Estamos... o Café Empreendedor, ele não tem pressa. Ele é tomar um cafezinho mesmo. Então, não tem pressa.
A gente chega agora no segundo semestre com uma programação voltada para o acadêmico e para o egresso, muito voltada para esse público, na intenção de dar esse feedback para quem está chegando na faculdade, para quem está no meio do curso, enxergar a sua carreira de forma mais exitosa, mais positiva. O aluno da Santa Maria certamente não faz parte dessas estatísticas de estou desmotivado para a minha carreira. Não. Todo curso ele tem alta taxa de empregabilidade e de rentabilidade. Basta que você saiba aonde chegar.